Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. Será uma sociedade dirigida por uma oligarquia, poucos, com todo o poder, e os seus capangas, né? Sua elite de soldados, né? Pessoas realmente armadas e policiais, né? Ou seja, a força tradicional, né? Mas, além disso, e talvez mais importante, forjadores de pensamento e manipuladores de cérebro. Então, uma elite utilizando esses empregados, digamos assim, né, tanto para exercer uma repressão física, quanto, sobretudo, para exercer uma repressão e uma formatação mental, né? E essas elites, com esse esquema todo, conduzirão tranquilamente o espetáculo. Veja bem, o espetáculo, então está se falando de um teatro, está se falando de uma representação, onde a peça Democracia é representada, onde a personagem Liberdade aparece em cena, né? Mas é uma representação, é um espetáculo. E conduzirão isso como lhes apetecer, ou seja, com poder absoluto e sem nenhum tipo de contestação, né? Ora, isso é o Brasil, né? Isso é o Brasil. Como em tantas coisas, nós temos visto que o Brasil está, né, na vanguarda da criação de uma sociedade de controle, de uma sociedade totalitária pós-democrática, dentro de uma casca teoricamente democrática. Todos esses elementos nós temos aqui no Brasil. Nem precisa falar, mas a elite dominante, a oligarquia, a classe, né, política com seus aliados, aquilo que eu chamo corruptariado, né, exercendo todo o poder, um poder totalitário, chamando-o de democracia e convencendo, através de forjadores de pensamento e manipuladores de cérebro, a população de que a população goza ali de alguma liberdade, né? Não consegue ainda convencer todo mundo. Aqueles que eles não conseguem convencer, aí tem os soldados e policiais aqui que vão lá e dão cacete, né? O Ailson Pedro está dizendo aqui que ele previu o futuro do Brasil. Impressionante, né? Previu o futuro do mundo e, de quebra, previu o futuro do Brasil, né? Então, as velhas formas pitorescas, né? Eleição, parlamento, Supremo Tribunal, né? Tudo ali, né?
mas é um teatro, é um espetáculo, né? E a oligarquia conduz esse espetáculo, né? O único senão que eu falei é essa da superpopulação, né? O Huxley, ele achava que o elemento que induziria os países a caírem num totalitarismo desse tipo seria principalmente a superpopulação, não o único, mas seria um dos elementos, seria a superpopulação. Ele via isso nos anos 30, depois via nos anos 50. Então, no começo desse livro, ele fala, olha só, a população antes, né, levou milênios, né, para chegar a 1 bilhão de habitantes na Terra, agora já em acho que cerca de 50 anos dobrou para 2 bilhões. No tempo dele, você vê, não é tanto tempo assim, né? No tempo em que ele escreve isso aqui, 1957, a população do mundo era 2 bilhões e pouco, né? Realmente você tinha uma sensação de um crescimento imenso, e falava, daqui a pouco vai dobrar, vai ser 5 e tal, né? Hoje são 7 e pouco. Então isso impressionava ele, e ele achava que a superpopulação era o principal elemento que criaria o quê? Criaria uma situação de crise, que permitiria a essas oligarquias concentrarem o poder em nome do enfrentamento dessa crise. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu, só que e tem acontecido, sobretudo neste nosso século XXI, só que não foi a superpopulação, porque as tecnologias agrícolas e a economia de mercado, o funcionamento, embora não global e não desimpedido da economia de mercado, mas o funcionamento crescente da economia de mercado, a partir do tempo dele, permitiu toda uma série de inovações, não só na tecnologia agrícola, mas nas tecnologias de transporte, nas tecnologias de transmissão, enfim, de dados, tudo isso tem um impacto na produção agrícola, na disponibilidade de comida. Então, ele fala, vai ter fome porque não vamos conseguir produzir tanta comida para uma população que está dobrando a cada poucos anos. Não, isso não é problema, né? A quantidade de comida que o mundo produz hoje é suficiente para alimentar 7 bilhões e pode continuar aumentando. Agora já há uma tendência de estagnação da população, mas poderia continuar aumentando e o mundo continuar produzindo comida. Mas, portanto, não, neste nosso século XXI, não colava mais essa ideia da superpopulação. O que as elites atuais, lendo aqui o Huxley, inventaram? Olha, superpopulação não dá, mas gostei desse negócio aqui do Huxley. Gostei dessa sociedade que ele está pintando aqui, claro, né? É a sociedade deles. Então, o Huxley está aqui para alertar, mas é óbvio que essas elites pegaram o Admirável Mundo Novo e, sobretudo, o Regresso ao Admirável Mundo Novo como um manual, né? Como é que a gente vai fazer? Então, o Huxley achou que seria sob pressão da superpopulação, mas vamos inventar outra coisa. Vamos inventar o quê? A crise climática, né? O fim da vida na Terra por causa do aquecimento global. E agora descobriram também as pandemias, né? Então inventaram uma aí, né? Enfim, pode dizer, foi, não foi, mas assim, geriram uma pandemia de uma maneira totalitária e daqui a pouco vão inventar outras pandemias junto com o clima. É curioso porque no tempo da pandemia, durante o ano de 2020, começo de 2021, eu ainda era ministro, e participei de muitas reuniões virtuais, quase todas, com chanceleres de muitos países, todo mundo preocupado com a pandemia, etc. E reuniões da ONU, reuniões disso, daquilo. E eu tentava sempre falar assim, tudo bem, né, vamos enfrentar a pandemia, mas sem perder a liberdade. Sem perder a liberdade, não é pretexto para acabar com a liberdade, né? Quase ninguém mais falava disso, ou ninguém mais falava de liberdade. Agora, o que todo mundo falava era uma espécie de mantra, assim, mas não podemos esquecer da crise climática, né? Então, temos que, né, ou seja, vamos controlar todo mundo com base na pandemia, mas, né, a arma crise climática continua aqui, ela vai continuar disparando, né? Então não é assim, amanhã acabou a pandemia, está todo mundo livre, não, aí o clima vai voltar, vai voltar a paranoia climática e vamos continuar conduzindo tranquilamente o nosso espetáculo aqui,
né? Porque, num certo momento, as elites globalistas aí tiveram esse medo. Falaram, tudo bem, o pessoal está super convencido aqui de que tem, mais ou menos, né? Mas nossos soldados policiais e forjadores de pensamento estão, né, conseguindo dominar todo mundo com base na paranoia da saúde. Mas o pessoal é capaz de depois achar que, né, quando isso, de repente, ele vai ter que levantar isso em algum momento, que acabou, que agora liberou geral. Não, então tem o clima. Né? Então os dois se somaram, substituíram a ideia da superpopulação, que seria então o pretexto para a concentração de poder, aí, digamos, entre os anos 50 e 70, mais ou menos. Depois você tem uma fase de transição, anos 80 e 90, onde o mundo, assim, se deixasse... Teria sido uma maravilha se tivesse, nos anos 90, tivesse deixado o mundo funcionar, né? Precisaria ter feito uma pressãozinha na China, para a China, aí sim, virar uma democracia, ter dado uma boa isolada na China. Não podia ter você não pode ter um mundo livre onde você tem um país que é um quinto da população do mundo, com o poder que tem, comunista, totalitário, mas enfim. Mas o mundo podia ter virado uma beleza, né? E, no entanto, as elites estavam ali, não, peraí, felicidade, não quero felicidade desse jeito aí, vocês não, todo mundo comprando, vendendo, fazendo o que quer. Felicidade sou eu que vou dizer o que é. Então, inventam essas novas crises. Basicamente é isso que tem acontecido, né? O Huxley, posso tirar aqui? O Huxley, nesse livro, esse vai ser o único, para eu também não ficar cansando vocês com muita citação assim na tela, mas eu vou falar de alguns outros trechos aqui. O Huxley tem um trecho aqui em que ele fala o seguinte: olha, na Inglaterra, ainda na Idade Média, surgiu um instrumento muito importante para a liberdade, que é o habeas corpus. O que é o habeas corpus? Então você tinha lá os xerifes, né, a polícia local na Inglaterra, que podia ir lá e prender as pessoas, né, e deixava preso o xerife, né? Chegava lá, tá preso. Tô preso por quê? Não te interessa, tá preso porque eu quero, etc. E, geralmente a mando, né, da elite local. Bom, e então surge o habeas corpus, que é o seguinte: olha, ninguém pode ficar preso assim, né? Todo mundo tem o direito de submeter um pedido de habeas corpus a um juiz competente, né? E esse juiz tem a obrigação de receber essa pessoa fisicamente ali para ver como é que o que está acontecendo e tal. Então, esse é o habeas corpus. O que significa habeas corpus? Significa tenhas o corpo, né? Tem o corpo da pessoa. Então, não basta o juiz perguntar lá para o xerife, como é que está o prisioneiro tal? Fala, não, está ótimo, está gordo, está bem tratado. Né? Não, habeas corpus. Né? E sabe, tem motivo para ele estar preso? O motivo e tal. Tô vendo que não tem, então ele vai ser solto. Você move um processo contra ele, xerife, depois a gente vê, tá? Mas ele fica solto aí durante isso. Esse é o habeas corpus, que é a maior revolução, né, no direito. É fundamental até hoje. Por isso que está acabando, né? Por isso é que está acabando. E, inclusive com uma distorção, né? Porque agora é o juiz que prende, né? E aí você vai pedir o habeas corpus para quem? Se o juiz tomou, no Brasil, né? Em outros lugares, mas no Brasil sobretudo, se o juiz tomou a si o papel do xerife lá da Inglaterra medieval, né, o papel da polícia, o papel do agente da força, o preso, né, vai recorrer a quem para ter seu habeas corpus? Para a polícia? Não, porque a polícia também está na mão do juiz, né? Então, essa junção do papel do juiz com o papel de polícia é tenebrosa do ponto de vista do direito ocidental. Ela acaba com uma tradição realmente de quase 1000 anos, de uma evolução rumo às liberdades individuais, à garantia dos direitos. Daí você tem um juiz independente da polícia. A polícia prendeu, e o juiz vai ver se tem que ser preso mesmo, se pode responder em liberdade, etc. Brasil não, sobretudo, né, nos temas de mais alta importância para o país. A menos que seja traficante, né? Aí se for traficante, assim, não é nem habeas corpus, é assim, habeas helicóptero, né? Tipo assim, devolve o helicóptero, devolve a cocaína que o cara... Não, foi mal apreendida essa cocaína aí, devolve para ele, né? Aí, isso também é uma
né? É uma destruição da justiça, porque depende da pessoa. Depende, digamos, da cor de camisa que a pessoa veste. Se veste camisa amarela, ela não tem direito. Se veste camisa de outra cor, tem direito. Então, o Brasil criou o habeas helicóptero. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto
pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui